A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, se possível, compartilhe o vídeo, levando a palavra de Deus a mais pessoas. Hoje nós vamos tratar de uma Escola Bíblica Dominical que traz o título Os Efeitos da Salvação na Plenitude Humana. Essa Escola Dominical será lecionada no dia 11 de outubro, é a lição de número 2, né? E eu quero fazer menção aqui ao projeto Semeando a Palavra de Deus, cujo o administrador do grupo é o pastor Ricardo, que hoje reside em Dourados, e também fazer menção do meu irmão em Cristo, Gilson Neves, da cidade de Mirassol, São Paulo. Deus te abençoe, guerreiro, e aos amados irmãos, é lógico, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Naviraí, estado do Mato Grosso do Sul, sob a presença do pastor Irene dos Santos. Eu sou o Gustavo de Lima Matos, professor da Escola Bíblica Dominical e também presbítero da igreja. Estarei ministrando a Escola Dominical de hoje. Muito bem? A lição é da revista A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano, uma revista comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. E o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, verdade aplicada: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Primeiro objetivo da lição: expor a origem da natureza da salvação. Segundo objetivo: mostrar o resultado da justificação. Terceiro objetivo: ensinar acerca da bênção da santificação. Textos de referência para quem estiver acompanhando com a Bíblia Sagrada se encontram em Salmo 51, versículo 1, 2, versículo 10, versículo 11, versículo 12 e 17. São a base para a lição de hoje. Introdução da lição diz o seguinte: o texto. Nessa lição será enfatizado o tema salvação e o reflexo das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando dois aspectos da salvação: justificação e santificação. Muito bem. O texto ele traz o seguinte trecho: reflexo das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana. Demonstra, diante do texto que o pastor trouxe para nós, ele demonstra que o cristão ele tem uma responsabilidade de carregar o nome de Cristo e demonstrar o quanto o Evangelho transforma o homem, mudando o seu cativeiro para uma vida de vitória. Ele sai, é retirado do cativeiro, das trevas do cativeiro, e decorrente disso ele tem uma vida de vitórias concedida pelo Senhor. O que parece o fim para certas pessoas torna-se o começo de uma vitória. Às vezes a pessoa acha que já está no fundo do poço, que não tem mais jeito, acabou, encerrou-se por ali, mas para o Senhor basta apenas uma vírgula, uma palavra, e as coisas se transformam e a vitória começa a ocorrer na vida do cidadão e da mulher de Deus. Quando isso acontece, nós temos a eficiência do Evangelho. Então, é aquela responsabilidade que eu disse no início que temos de carregar do nome de Cristo. A eficiência do Evangelho é um compromisso que gere a vida de todas as pessoas, nos capacita a falar da palavra de Deus. Depois ele diz, olha, na introdução, dois aspectos da salvação. E ele menciona justificação e salvação. O que é justificação? A justificação ela descreve a maneira, a forma como que Deus vê o homem a partir do momento que ele regenera ele interiormente, transformando a pessoa. Isso acontece quando o pecador toma uma escolha, ele toma uma decisão na vida, e não somente isso, mas ele se posiciona conforme essa escolha que ele tomou e deixa todo aquele passado para trás, começa a viver uma nova vida em Cristo. Ele aceitou o Senhor. De Deus ele recebe a justificação a partir daquele momento e deposita sua confiança em Cristo, sendo justificado pelo Senhor. Depois ele disse, olha, a santificação.
muito tem se falado sobre santificação, né? Mas o que é a santificação? A santificação é o ato de ser santo. O que é o ato de ser santo? Ser santo, amados, não se define em uma única palavra, mas sim em um conjunto de regras e juízos que convergem em não participar e nem praticar certos comportamentos que tínhamos antes de convertidos. Para isso, Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 28, ele diz: olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Então Paulo ele expõe isso da melhor maneira possível. Não é todo o seu comportamento de antes de Cristo que é reprovado, mas certos comportamentos são reprováveis, né? E o Espírito Santo ele não aceita. Então a santificação é ser separado, ser uma pessoa de Deus que também se comporta como tal. Ponto de partida: Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. Primeiro ponto da nossa lição: a grande salvação. O termo salvação tem múltiplos sentidos na Bíblia, podendo se referir à cura de doenças, preservação em momentos de perigo, entre outros. Em nosso contexto evangélico, geralmente a palavra é usada para se referir ao que Jesus Cristo fez em favor dos pecadores. É a libertação do pecado. Envolve regeneração, justificação, santificação, glorificação. O escritor aos Hebreus identifica como uma tão grande salvação. Muito bem. Hebreus capítulo 2 e versículo 3, o texto ele diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Muito bem. Então, o comentarista ele quer trazer para nós que o escritor aos Hebreus ele viveu aquele momento. Ele viveu essa salvação e compartilhou de outros que também passaram pela mesma situação. E o autor, dentro do texto, ele nos traz o seguinte trecho: cura de doenças, preservação em momentos de perigo. Qual é a ideia? Ele se refere a 3 áreas distintas. Por exemplo, cura de doenças físicas através da medicina. Muitas coisas o Senhor faz, ele opera no sobrenatural, mas ele também deixou sabedoria ao homem também para poder trabalhar na saúde, para garantir ao seu próximo esse bem-estar, né? A medicina ela é permitida por Deus, o Senhor ele deu intelecto ao ser humano e capacidade para alcançar tal coisa. Então ele se refere a isso quando ele diz, olha, cura de doenças. Depois tem um outro texto, ele diz assim, olha, preservação em momentos de perigos. O que pode ocorrer? Preservação de momentos de perigo nos leva a pensar logo em ações preventivas, né? Isso é muito comum dentro de empresas de grande porte, até de médio e pequeno porte. Depende se o dono da empresa ele estabelecer a CIPA. Quando você tem mais de 20 funcionários dentro da empresa, ela é obrigada já por lei. Tem uma NR específica para isso, que é a NR5, se não me falha a memória, que garante que o colaborador ele tenha, né, o auxílio de uma CIPA dentro da empresa, né? A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né, justamente para isso. Em momentos de perigo, que a vida da pessoa pode estar, né, em perigo naquele momento ali, em risco iminente de morte ou até mesmo de amputação e assim por diante. Falando em perigo, momentos de perigo, nós lembramos, né, das pessoas na rua, perigo de assalto, perigo de morte, né, no caso de um ataque, de um roubo. Então nós nos lembramos de quê? Dos policiais, das pessoas que socorrem naquele momento ali. Então isso também é uma permissão divina, tá? Preservação em momentos de perigo. Muito bem. E a terceira, não está citada na lição, mas eu quero trazer aqui uma relação de um terceiro momento, né,
de uma coisa distinta que ocorre com nós, que é a intervenção divina. Em cima de todas essas outras duas opções que colocamos, existe a terceira, que é a intervenção divina, que eu e você acreditamos e sabemos que os anjos do Senhor se acampam em roda daqueles que os temem, os livra e os guarda. O salmista escreveu isso e Deus aprovou, né, e colocou no livro para ficar eternamente nos edificando. Então, isso tudo em âmbito para preservar a vida de riscos, de perigos. Também tem a finalidade de libertar a pessoa do pecado, né, mediante o agir de Deus e o Espírito Santo, quando a pessoa dá lugar para que isso ocorra, tornando ele uma pessoa apta também a participar do reino de Deus. Além de ser salvo, além de passar por cura de doenças, além do Senhor proteger de perigos de morte, ele também pode ter acesso ao reino de Deus. É uma pessoa, né, à disposição dos céus. 1 em 1 da nossa lição. A origem da salvação. A salvação tem sua origem em Deus. Ele a planejou e executou por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o autor da salvação. A obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção, em salvar a humanidade. Foi nele que todos os benefícios da salvação plena tiveram seu centro de expansão. A encarnação do Verbo e a propiciação feita por Jesus constituem a maior prova de boa vontade de Deus em redimir a alma do homem. Assim sendo, a origem da salvação está em Deus. Muito bem, a origem da salvação está em Deus. Mas isso já era claro para você. Provavelmente você já sabia disso, né? Só que o autor ele fez questão de esclarecer de certa forma e também com embasamentos bíblicos a respeito da manifestação e da salvação de Deus e não do homem. A salvação não provém do homem, provém de Deus. Então, quando o Senhor opera, mesmo que seja imposto ao homem a lei da semeadura, independe disso, quando o Senhor opera, né, mesmo que ele tenha a semeadura depois, a salvação dele é entre seca, né? Então não tem como separar isso dele, né? Graças a Deus por isso. Já pensou se o homem pudesse manipular a salvação? O que aconteceria, né? Então o Senhor projetou ela com um único destino, um meio para salvar os que de bom grado aceitam o Senhor Jesus Cristo como suficiente salvador de suas almas. De bom grado, eles não são obrigados, mas aqueles que de bom grado abrem o coração e dizem: olha, Jesus, me transforma, faça de mim um novo ser, esses têm o Salvador suficiente da sua alma. E isso não é por mérito e nem um caso do destino, mas sim de acordo com a misericórdia exposta do Senhor. Paulo ele escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9, porque a graça de Deus, porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se viesse das obras, querido e amado, a pessoa que não tem disponibilidade para fazer uma obra, como ela faria para ser salva? Então isso, o Senhor Jesus Cristo, nós contamos com a misericórdia dele constantemente. É ele que atua a salvação em nós. Deus atua a salvação em nós através de Cristo Jesus. 1 e 2. A natureza da salvação. A natureza da salvação, conforme sugere o termo em foco, compreende todos os atos e processos que salientam todos os elementos da fé cristã. Estes atos e processos são vistos e desenvolvidos no plano da redenção da seguinte forma: primeiro, salvação no passado efetuada na justificação do pecador, tendo origem na graça de Deus. Segundo, salvação no presente, essa efetuada na santificação diária da pessoa humana, e somos transformados de glória em glória, segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 18. E no futuro, essa
efetuará a glorificação dos salvos, a saber, a redenção do nosso corpo. Muito bem. Natureza da salvação. Nós compreendemos e entendemos que a salvação é algo sobrenatural. Então, quando o autor ele traz para nós a natureza da salvação, ele está dizendo a essência da salvação. Onde que se aplica ela, o porquê dela. Então ela envolve 3 dimensões na vida do cristão: passado, presente e futuro. Isso ficou bem claro no texto que nós acabamos de ver, sendo que o futuro ele trata da eternidade, e essa eternidade ela é definida mediante a confissão da pessoa no trajeto que compõe a sua caminhada durante esse período atual, tá? No passado, o Senhor Jesus Cristo ele disse o seguinte, Mateus capítulo 11, versículo 18: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Já no presente, em Romanos capítulo 8 e versículo 1, Paulo ele escreve: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não caminham mais no mesmo sentimento do passado, mas caminham num novo ser, na pessoa que foi aliviada, que toda a opressão foi retirada por Jesus, né? Então ele não tem mais, né, do que se queixar. No futuro, né, Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2, o próprio João ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Está falando do futuro. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Isso trata da glorificação de nosso corpo no futuro, mediante a nossa confissão de fé, né, no trajeto da nossa caminhada cristã sobre esta terra. Muito bem? Então falamos das 3 dimensões da natureza da salvação, a essência, a forma como ela ocorre. 1 e 3 da nossa lição: a eleição divina. 2 textos bíblicos são bastante utilizados no estudo acerca deste tão distinto tema ao longo da história da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6 e capítulo 11, versículo 1, e Pedro, capítulo 1, versículo 2. Evidentemente que na presente lição aprofundaremos o tema. Assim vamos nos deter nos aspectos que auxiliarão no estudo do presente tópico. Salvação. Primeiro, a eleição se deu antes da criação do ser humano e antes do pecado. Segundo, esta tão grande salvação não foi um plano de emergência, como se Deus tivesse sido surpreendido. 3. A eleição segundo a presciência, propósito e conselho prévios de Deus na salvação. Segundo Strong. 4. A eleição é em Cristo, não pelo mérito humano. E 5. César Moisés. A soberania divina coexiste com o livre-arbítrio, e qualquer tentativa de explicar como isso ocorre leva a equívoco e discussões desnecessárias. Muito bem. Só retornando, César Moisés é um escritor, e o autor ele mencionou um trecho do livro dele aqui na nossa lição. E, nós temos como referência a eleição divina. E do que se trata? É um dos sinônimos da eleição, é escolha ou preferência, né? No caso, nós somos escolhidos mediante o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E isto está aberto a todo aquele que de livre e espontânea vontade se entrega ao Senhor. Não é obrigação, não é destino. É de livre e espontânea vontade se entrega ao Senhor. Ele já se torna um eleito de Deus. Tá? Isso fica claro quando Jonas, no capítulo 4, no versículo 2 do Antigo Testamento, o profeta Jonas, quando Deus se arrepende de destruir Nínive, Jonas ele achava que Deus realmente, que aquele povo estava predestinado à destruição, e de repente ele vê que o Senhor se comoveu e teve misericórdia e ofereceu a eles a salvação, a oportunidade de serem salvos. E Jonas simplesmente se revoltou devido a ele saber que o Senhor tinha um coração bondoso, e por isso que ele até não queria ir até Nínive para falar aquilo que não ia acontecer. Realmente o Senhor tem atos e atitudes
que nós não esperamos. Muito bem, foco na lição. Eu ensinei que a obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção em salvar a humanidade. Ponto 2 da nossa lição. Resultados abençoadores da justificação. Segundo Strong, justificação, como descrito na Bíblia, é o ato divino de considerar como justo, declarar justa uma pessoa com base na obra de Cristo na cruz, absolvendo-a das consequências eternas do pecado. Assim, o Senhor Deus considera e trata como justo todo aquele que crê em Jesus Cristo. No presente tópico, nós deteremos em 3 bênçãos que resultam da justificação, as quais fazem a diferença para um estado saudável da alma. Muito bem, ele diz, olha, resultado, né? Primeiro resultado maravilhoso é estar livre da condenação. Isso já é incontestável. É um dos maiores resultados. O segundo maior, não maior, mas de igual tamanho, é a absolvição da culpa do pecado e ser declarado justo diante de Deus. É algo que o texto já nos esclarece. E quando o autor diz, olha, 3 bênçãos, ele está falando, ele está mencionando o tópico 1, tópico 2, tópico 3 do segundo ponto, que é paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo e esperança, âncora da alma. É deles que ele está falando e nós vamos entrar no 2 em 1 da nossa lição, que é o primeiro subtópico, paz com Deus, uma das primeiras bênçãos. 2 em 1, paz com Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Eis uma bênção que faz a diferença da vida de uma pessoa. Porém, é fundamental compreender que está sendo ressaltada aqui a paz que é resultado da justificação. Portanto, é diferente daquela buscada e oferecida pelo mundo. É a paz como resultado da reconciliação com Deus. É a consequência de ter recebido o favor divino. É a paz que está além do nosso entendimento. Abençoa e guarda o coração e mente e sentimentos. É a paz por sabermos que fomos perdoados, reconciliados, aceitos por Deus, não por nossos méritos ou justiça própria, mas por causa do sacrifício perfeito e satisfatório de Jesus na cruz. Muito bem, Romanos capítulo 5, versículo 1, mencionado na nossa lição, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que Paulo se refere é a paz que Jesus menciona no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É exatamente essa diferença que o Senhor está colocando entre a paz que tinha no mundo, que não permanece, e a paz dele, que permanece eternamente. À medida que a pessoa recebe o perdão divino, ela recebe esse benefício de paz. E isso é algo que o mundo tem muito procurado e não tem conseguido atingir, a não ser aqueles que se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo. 2 e 2 na nossa lição, mais uma bênção, né, cedida pela justificação, a alegria produzida pelo Espírito Santo. Nos gloriamos não no sentido de orgulho humano, como indicado em Romanos capítulo 4, versículo 2, mas a alegria que se fundamenta no Senhor. Um dos sentidos do termo em grego é desfrutar o contentamento de coração, boa disposição. O texto em Romanos 5 relata que aquele que foi justificado desfruta de alegria na esperança. Nas tribulações, a aflição tem o seu aspecto positivo na medida que contribui na resistência e na formação de um caráter perseverante e constante em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 11, pelo que ele é minha grande alegria. Salmos 34, versículo 4, e pelo que ele fez, efetuou nossa reconciliação com ele. A bênção da alegria influencia positivamente como enfrentamos as adversidades da vida, pois se ficamos tristes com várias situações do dia a dia, não somos sufocados pelo desânimo, pois afinal a alegria do Senhor é a nossa força. Muito bem, o comentarista ele nos deixa um trecho do texto escrito o seguinte: sentido de orgulho humano, sentido de orgulho humano. Do que se trata? Se trata do auto-ego.
E não é isso que ele quer mencionar para nós. O autor ele explica que essa alegria ela é fundamentada em Cristo Jesus, é o resultado da ação libertadora do Senhor. Isso ocorre devido a estarmos vivendo em novidade de vida. A pessoa vive em novidade de vida, ela não vive do passado. O passado ela deixa ao próprio passado e ela começa a viver uma novidade, uma alegria constante de ter algo novo ocorrendo no seu dia a dia. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele diz o seguinte: de sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também novidade de vida. Então nós fomos sepultados na morte e fomos ressuscitados, glorificados com Cristo Jesus. Na sua glória nós ressuscitamos para uma novidade de vida. 2 e 3 da nossa lição. Esperança, a âncora da alma. A esperança não traz confusão, ou seja, não nos decepciona ou não envergonha. Afinal, está fundada em Deus e em suas promessas. Trata-se de um tema bem presente nas Escrituras. O discípulo de Cristo não tem esperança apenas no que concerne a vida debaixo do sol, mas também espera compartilhar a glória de Deus. O escritor aos Hebreus destaca que a esperança é como âncora da alma segura e firme, pois está baseada no caráter de Deus, ou seja, é impossível que Deus minta. A esperança na vida do cristão produz segurança e firmeza, aspectos fundamentais no enfrentamento dos muitos embates da alma no nosso século. Ter esperança é um sinal de saúde mental. Acredita a psicóloga Lilian Graziano, diretora do Instituto de Psicologia Positiva e Comportamento, a depressão seria a total ausência da esperança, quando a pessoa não vê mais a luz no fim do túnel. Muito bem, nós temos a citação de uma psicóloga do Instituto de Psicologia Positiva,